desenrolar essa unidade 3, onde a gente vai falar sobre o storyboard. Começamos com essa pergunta, então, o que é um storyboard? Storyboard é um esboço dos planos que vão compor a cena e o roteiro. O storyboard é uma sequência, né? Ele é sequenciado a partir dos planos que compõem essas cenas de uma animação. Ele mostra os elementos da cena, os enquadramentos dos planos, né, que vão ter a produção por meio de desenhos rápidos e ilustrativos. O foco do storyboard então é evidenciar o enquadramento, os elementos de cena e a movimentação de câmera. Ele pode ser um rascunho de pouca definição, não muito bem desenhado, inclusive, né, com ou sem cores, mostrando apenas a ordem em sequência do roteiro. Pode ser acrescentada descrições abaixo de cada quadro, né, escrito, para ajudar na descrição do plano. Isso não é um problema. Em resumo, então, o storyboard é a transcrição em desenho do roteiro, com a aplicação visual dos planos. Mas por onde começar a fazer o storyboard? É importante ter um storyboard e uma produção para auxiliar a compreensão dos planos e dimensionar o que vai ser feito. Então é no storyboard que a gente vai encontrar essa peça fundamental a partir do roteiro para o planejamento visual das cenas e dos planos a serem animados. E também é nele que a gente vai mostrar para a equipe o que esperar de cada cena. É nele que nós vamos encontrar então o formato dos quadros, como o personagem vai estar dentro de cada enquadramento de cena, os movimentos de câmera que podem ser indicados através de flechas, né, e as transições que podem ser escritas abaixo do próprio quadrado de um storyboard. O importante aqui é dar vazão à criatividade, não limitar-se. Como gostaria de ser entendido pelo outro, né? Literalmente quer que eu desenhe para não precisar se explicar somente textualmente. Começando a fazer então o storyboard, acho que a primeira ideia que nós temos que ter em mente é qual vai ser o formato principal dessa animação. Nem sempre conseguimos determinar isso no início de uma produção, mas alguns preceitos que nós podemos ter. Isso vai ser um vídeo para ser exibido no Instagram, que tem a sua forma mais quadrada. Vai ser um vídeo para ser exibido no YouTube, que tem uma proporção retangular. Vai ser para uma sala de cinema, onde ele é muito mais esticado numa proporção retangular. Ele vai ser para um story de Instagram, onde ele é verticalizado. Isso se faz importante para entendermos como é que vão se dar os enquadramentos e os planos. Então, pensar onde essa animação vai ser feita, se ela vai ter um destino único ou se ela vai ter multidestinos, se faz importante para pensar no desenvolvimento do storyboard. As noções de enquadramento são as mais importantes ferramentas de uma linguagem na animação. Mesmo que a gente não tenha uma câmera de fato, né, uma câmera física, na animação nós temos a liberdade de criar câmeras inclusive impossíveis de serem postas, né? E essa terminologia de câmera, mesmo não tendo um operador de câmera ali, é usada na animação também. É um termo comum, uma noção comum para se tratar sobre esse tema. Então, decidir o que enquadrar e o que vai fazer parte da animação em cada momento é pensar a narratividade do filme, como vamos contar essa história. Então o enquadramento ajuda o espectador a ler a cena, o que está sendo transmitido, a mensagem que está sendo posta, e se ela está sendo posta da maneira mais eficaz para pensarmos na condução da narratividade. Então saber ler os planos e enquadrar bem é uma ótima ferramenta para fazer storyboards, porque é a partir disso que nós vamos ter uma noção narrativa e estética, quais decisões que nós vamos tomar ou alterar, inclusive, que vão ser afirmativas tanto para os objetos quanto para os personagens, e para saber se estamos no caminho certo também de como dar, né, continuidade a essas formas e como estamos contando então essa boa história. Quem não tem uma noção de enquadramento está desperdiçando uma boa forma narrativa e importante da linguagem de um filme e de animação. Então, algumas nomenclaturas fundamentais que a gente pode entender para conseguir falar sobre o que é isso. O plano, então, né, de grosso modo falando, é como o quadro pega o personagem ou pega o objeto, né? É por onde ele está fechado. Planos mais abertos, como por exemplo o plano geral, nessa imagem que eu coloco aqui tem uma exemplificação do que seria um plano geral, um plano mais aberto, ou um plano conjunto, dependendo do autor, como trabalha a nomenclatura. Eles são considerados planos descritivos,
pois eles literalmente nos dá tempo e nos dá amplitude de descrever tudo que está na volta do personagem e conseguimos perceber o ambiente. Os planos mais fechados, né, como o primeiro plano, o plano médio, são chamados de planos expressivos ou dramáticos, porque eles ajudam a gente a capturar o sentimento dos personagens. Fecham mais nos seus rostos e a gente consegue entender o que eles estão sentindo de forma mais fácil do que um plano aberto, onde a gente não consegue ver tão bem porque tem outros elementos compondo a cena. Outra terminologia importante da linguagem cinematográfica para a gente tentar entender é a altura da câmera em relação ao personagem, que ajuda em contar a história, né? Há várias nomenclaturas para essas alturas, mas as três mais comuns é o ângulo plano, que a câmera está na altura dos olhos do personagem, o plongé, que é mergulho em francês, né, que a câmera vê o personagem de cima, como se a câmera estivesse mergulhando no personagem, e isso dá uma sensação de inferiorização desse personagem perante a uma cena, e o contra-plongé, que seria um contra-mergulho, onde o personagem está acima da câmera, a câmera está abaixo, enxergando o personagem para cima, que dá uma sensação de superioridade ao personagem. Também temos que entender que na linguagem cinematográfica existe um movimento. E alguns movimentos básicos, como por exemplo a panorâmica, que é uma rotação de câmera sobre o seu próprio eixo. É como se a câmera estivesse parada e alguém rodasse ela no tripé, né? E aí a gente pode ter também uma panorâmica varrida ou chicote, que ela é um movimento muito rápido, que ela pode servir como um elemento de corte para trazer uma lembrança ou mostrar alguma ação paralela à cena. Temos também o traveling, que é o deslocamento da câmera, né, de maneira horizontal ou vertical, com um carrinho, vamos assim dizer, que ela vai acompanhar como se estivesse dentro de um automóvel, dentro de um carro, aquele personagem. E temos também o movimento de zoom, que é um efeito de lente, que vai dar a impressão de aproximação, mas ele não vai mexer a câmera. E ele dá uma impressão de intensidade ao objeto, afastado, né, ou aproximado, dependendo se é um zoom que aproxima ou um zoom que afasta. No storyboard é onde podemos criar um mundo e pensar como ele vai ser ainda no seu momento mais germe, mais embrionário. Então, o importante é deixar a criatividade fluir. E na animação a gente tem a vantagem de usar a linguagem cinematográfica a nosso favor, sem o principal impositivo do mundo da linguagem audiovisual sem ser a de animação, que é o dinheiro, né? Na animação a gente pode usar recursos de lente, recursos de movimento da câmera sem custar nada a mais. Em suma, né, é a produção de um cinema tradicional, por exemplo, um traveling, tem um custo. Na animação ele não tem esse mesmo custo. Então vamos explorar as possibilidades que os planos e as cenas e os movimentos e as angulações podem nos dar. E não é sempre no primeiro storyboard que vai ficar bom. Então, por isso que é importante o storyboard ser um rascunho, para a gente poder desenhar, redesenhar, rabiscunhar quantas vezes for preciso e ir mostrando, né, para toda a equipe, para ver como está ficando a história. E isso é uma das coisas mais maravilhosas que se tem numa equipe de animação. Sempre temos bons desenhistas à nossa volta para poder dar forma a essas imagens. Então, vou deixar uma missão. Talvez seja importante pegar uma animação já feita e começar a entender como são esses planos, como são esses movimentos, como são esses ângulos, né? Um exercício que ajuda muito no entendimento de um funcionamento de audiovisual é ver como os outros já fizeram. Então é isso, pegue um filme e comece a entender que plano é esse, por que esse plano está aqui, por que ele vem na sequência de outro plano. Explore este mundo, né? Vá atrás de material para entender a linguagem cinematográfica para conseguir produzir roteiros, storyboards e contar histórias cada vez melhores. Então, muito obrigado e até a próxima.